todos que nos acompanham aqui no canal 8, tá claro, né, pelas mídias digitais. É um prazer novamente estar com vocês essa noite. E hoje, né, continuando aquele tema da semana passada, nós ainda estamos em outubro, então, Outubro Rosa. E temos aqui a presença personalité dos nossos convidados, a doutora Kátia, que é fisioterapeuta, e o Caio. Eu vou estar passando agora para vocês o currículo dessas personalidades que estão aqui conosco essa noite, falando novamente do tema Outubro Rosa. A doutora Kátia é a doutora Kátia Regina Aranha, fisioterapeuta. A graduação dela é em fisioterapia pela PUC de Campinas, pós-graduada em reabilitação de pacientes oncológicos no CAISM, na Unicamp, fisioterapia em oncologia mamária, especialização em fisioterapia aplicada à oncologia, ginecologia e mamária no Instituto Dei Tumori, né? Em Milão, na Itália. Olha só que chique, gente. Realizou e desenvolveu vários trabalhos em vários hospitais e clínicas renomadas da região, tanto de Jundiaí como de Campinas, né, doutora? Sim. E também desenvolve atividades de reabilitação no CPA, fisioterapia que possui unidade em Campinas e em Jundiaí também. Em 2019, idealizou, junto com outros profissionais da área da saúde, a doutora Kátia, que também esteve conosco semana passada, que é ginecologia e mastologia, e a pessoal de nutrição e psicologia, um encontro para a vida. A gente vai estar falando disso depois também, doutora. E o Caio, boa noite, Caio. Caio Marcelo, especialista em proteção financeira, graduado em comunicação social e jornalismo, pós-graduado em esportes, formação multiprofissional em sono no Instituto do Sono de São Paulo, especialização em vendas e atendimento ao cliente, corretor franqueado da Prudential do Brasil, seguros de vida, especialista em proteção financeira, blindagem patrimonial e sucessão empresarial. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui e vamos tocar novamente no tema, né, do Outubro Rosa, da parte do câncer de mama, a reabilitação dessas mulheres. E, doutora, uma das perguntas, né, que os nossos telespectadores têm dúvida, né, e querem esclarecer, é que qual é o momento para o paciente com o diagnóstico de câncer de mama deve estar procurando uma fisioterapeuta? Então, Alexandra, a gente trabalha com a reabilitação dessas pacientes no pós-operatório. Mas o melhor momento para elas virem até a gente é no pré-operatório, onde a gente vai avaliar as condições físicas dela, como ela está hoje. Então, fazemos uma avaliação de umas medidas do braço, do lado da cirurgia da mama. Tá. Fazemos uma avaliação da amplitude de movimento desse membro superior. E o nosso objetivo é que com ela, depois da cirurgia, a gente consiga retornar com o que ela está hoje, né? Antes da cirurgia. Então, ela vai voltar com a movimentação natural que ela tinha e a gente vai tentar, desde o pré-operatório, informá-la, dar todas as orientações para que ela consiga evitar uma grande complicação do pós-operatório de câncer de mama, que é o linfedema, que é um inchaço desse braço. Tá. E a gente consegue, através dessas orientações, que elas realizem, né, essas orientações, evitar esta complicação. O que limita bastante, é bastante incômodo em termos de sensação, mas também o visual, né, a estética também não é agradável. Então, se a gente consegue evitar que isso aconteça, por que esperar acontecer para ter que tratar, né? Então, no pré-operatório é o melhor momento para a gente abordar tudo que ela vai passar desde a cirurgia até o pós-operatório, incluindo, né, na verdade, os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, dependendo do caso. Então, a gente já faz uma série de orientações nesse momento, além da avaliação física. E o mais importante, né, deixá-las acolhidas, sabendo que tem profissionais especialistas que vão estar acompanhando ela até o momento da sua alta, com toda a segurança, onde ela vai poder tirar suas dúvidas. Ela tem contato com a fisioterapia de 2 a 3 vezes por semana, por mais ou menos uns 2 a 3 meses. Tá. Então, é bastante próximo o contato da fisioterapeuta com essa paciente, até mais que o próprio mastologista, né, que depois de retirar os pontos vai vê-la após um certo tempo. Então, nós fazemos essa ponte. Então, todas as orientações, qualquer coisa que ela possa sentir ou perceber na sua cirurgia, a gente vai estar atento e orientando. Orientamos a realização dos exercícios já no primeiro pós-operatório. Então, ainda no hospital, eu vou até ela, já verifico como que está a situação da cirurgia, já oriento alguns exercícios, né? Então, ela já sai de alta do hospital com um protocolo de exercícios para fazer.
e vem para o meu consultório já no segundo pós-operatório. Então, a gente dá uma sequência bem próxima, ela vai sentindo que ela não vai ficar limitada a nenhuma situação do dia a dia e nem das suas ações corriqueiras de casa, né? Então, os cuidados pessoais, realização de algumas coisas em casa, como cuidar dos filhos, que é essencial e é primordial. Não dá né? para terceirizar, né? Exatamente. E no pré-operatório elas vêm com essas questões, né? Então é um momento importante para a gente desmistificar todas essas questões que elas ficam angustiadas de fato, né? Como que eu vou fazer para pentear meu cabelo? Como eu vou fazer para lavar meu rosto? Eu vou poder levantar meu braço? Eu vou ficar limitada? Então já ficam mais tranquilas para ir para um procedimento onde elas sabem que vão ter tranquilidade de se cuidar depois, de fazer o que precisam, e já com alguma movimentação no primeiro pós-operatório. Olha que bacana, né, gente? Quanta informação. Caio, como é que tá hoje para essa mulher que fica sabendo que ela tá com um câncer de mama e tal, em termos do lado profissional dela, no trabalho, né? Qual é a percepção? Como é que ela... Porque às vezes é aquilo que ela falou, olha, com relação aos filhos, a doutora foi muito feliz. Não tem jeito, né? Dificilmente você pode pedir o auxílio da mãe, da avó e tudo mais. Mas na parte profissional é um baque para essa mulher quando ela descobre que ela está com câncer de mama. Na verdade, falou em câncer, todo mundo toma um baque. E aí, até a parte de concentração e tal, para continuar no trabalho, para render aquilo que essa mulher vinha rendendo e tal, como é que ela vai, né? Como é que ela vai superar isso? Porque precisa de um tempo, não tem como. A notícia ruim vem, a gente precisa de um tempinho para assimilar essa informação. Né? Nós trabalhamos muito focados realmente no impacto financeiro que a doença pode causar. Né? E realmente é um grande impacto, porque a doutora pode falar com propriedade, né? Um câncer, e dependendo do estágio em que ele for descoberto, da gravidade desse câncer, ele vai tirar essa mulher do mercado de trabalho por um tempo considerável. Né? Então a gente está falando aí de meses de recuperação, talvez de anos. Então, no Brasil hoje, tenta-se fazer com que haja alguns benefícios para que o impacto financeiro seja menor. Então, você tem o auxílio-doença, por exemplo. Você tem a possibilidade dessa mulher ela ter o resgate do FGTS, né, do PIS/PASEP dela. Agora, o que complica é a burocracia disso tudo. Né? Quanto tempo pode demorar para que todo esse processo aconteça? E aí nós estamos falando de uma mulher fragilizada, né? De uma mulher que não consegue mais trabalhar, que tem as questões em casa com o marido, talvez com filhos, com toda a família, e que começa a ter o desgaste também financeiro, porque não vai mais estar gerando renda. Se for uma mulher que trabalha como CLT, após 15 dias ela vai realmente para o INSS, né? E para que ela consiga ter acesso a todos esses benefícios, muitas vezes é um tempo, é um desgaste a mais que ela tem que enfrentar. E muitas vezes o dinheiro que ela vai acessar não é um dinheiro suficiente para essa mulher se manter. Dependendo do padrão de vida que tem essa mulher, que tem essa família, falta dinheiro. Né? Até porque hoje, se você quer buscar um tratamento diferenciado, um tratamento melhor para que você possa ter condições de se recuperar mais rapidamente, isso custa dinheiro, né? A gente sabe que o que é bom é mais caro, natural. O que tem qualidade, você tem que ter um aporte maior. Então, muitas vezes, ela pode se privar disso num primeiro momento, até que ela consiga ter acesso aos benefícios financeiros. Né? E, muitas vezes, mesmo com benefício financeiro, ela vai usar esse dinheiro para as necessidades básicas dela. Né? Porque, dependendo do rendimento mensal dessa pessoa, mesmo com os benefícios de INSS, de FGTS, de PIS/PASEP, ela vai ter que reduzir um pouco o padrão de vida. Então, o meu trabalho entra para suprir um pouco esse gap, né, para trazer um seguro de doenças, né, que a Prudential é referência nisso no Brasil, que possa dar uma tranquilidade financeira, pelo menos, né, num momento tão desafiador da vida. Né? Tranquilidade a mais para ela, um pouquinho mais. É fato, não? E o que acontece muitas vezes entre os 15 dias da empresa e a conseguir agendar a perícia e passar por essa perícia e ter a aprovação para depois ter a liberação do dinheiro, como é que essa mulher sobrevive? A empresa ela tem contigo ali, deu 15 dias, ok, depois o pessoal até fala, né, pelo meio
como cai pela caixa, né? O pessoal fala. E, na verdade, o que é? Conseguir passar pela perícia médica. Só que, às vezes, você vai ver, não tem perito, o INSS está em greve. Quantas vezes a gente não ouve falar nesse tipo de situação? E aí a mulher fica como? Né? Numa situação que já bate a parte emocional, né? E aí você tem um problema financeiro. Por isso, hoje, a presença desses dois especialistas nos dando orientações com relação a esses assuntos. Legal. Doutora, depois de quanto tempo, né, retornará com os movimentos que tinha antes da cirurgia, essa mulher que foi acometida pelo câncer de mama? Depende um pouquinho, Alexandra, também do tipo de procedimento. Se essa paciente vai fazer uma cirurgia com a reconstrução imediata, que é a colocação da prótese, né? Vai fazer uma mastectomia com colocação de prótese mamária imediatamente no mesmo ato cirúrgico, a gente tem uma limitação a 90 graus de amplitude de movimento, então ela vai atingir a altura do seu ombro, né? O movimento por 20 dias. A partir de 20 dias, isso já vai se estendendo e no máximo 30 dias ela está com toda a movimentação natural. Mas uma questão muito importante, elas falam assim para mim, mas como que eu vou fazer o que eu preciso fazer de cuidados gerais, ou pelo menos os meus cuidados, com movimentos até 90 graus de amplitude do meu ombro, né? Aí é que todo mundo se esquece, mas o movimento, com alcançar da mão na cabeça, no seu rosto e em você, o seu cotovelo se mantém a 90 graus de flexão em conjunto com o seu ombro, né? Tá. Então você consegue fazer todos os seus cuidados, mesmo precisando fazer essa pequena limitação até os 20 dias de pós-operatório. Mas ela pode fazer tudo, não é limitada a nada. Tá. E após isso a gente vai evoluindo com os exercícios até que ela consiga amplitude total. Aí algumas perguntam, durante a quimioterapia eu vou ter que fazer exercício, mas será que eu vou ter como fazer os exercícios? Sempre. A gente vai estar em conjunto com ela, né? Tá. No momento em que ela estiver fazendo as aplicações, em que tiver aquela sensação de cansaço, um pouco de mal-estar em virtude das aplicações da quimioterapia, a gente vai orientar exercícios com ela deitada, que sejam fáceis para ela realizar e nem precisa se fazer a quantidade que a gente pede num momento único, e sim dividir ao longo do dia o quanto ela tem condições, né, físicas para fazer. O importante é não deixar de fazer os exercícios, porque a gente precisa que a circulação linfática desse braço ocorra de forma adequada, para que a gente não também deixe acontecer o tal do linfedema, que é uma complicação que a gente consegue evitar com os exercícios, né? Porque a cirurgia envolve não só a mama, mas também a pesquisa dos linfonodos da axila, né? Como a doutora Kátia Serra falou bastante na semana passada sobre isso também, né? A gente precisa pesquisar esses linfonodos para ver se tem célula do tumor que caminhou para eles. E a partir do momento em que identifica que não tem, pelo menos esse foi retirado, para poder fazer análise no intraoperatório. Então a gente já tem alteração dessa circulação linfática do braço. E é isso que ocasiona um linfedema se a gente não tem uma circulação adequada. O linfedema, como o nome diz, é um edema do sistema, provocado pelo sistema linfático. Então não adianta a gente colocar o braço para cima para que a gravidade drene, né? Como um edema do sistema venoso. Então a gente precisa estimular com exercícios para que essa linfa drene adequadamente através dos vasos superficiais, que é o que vão ser utilizados nesse momento. Uso de meia? Então, essa é uma outra questão. Elas perguntam para mim, é importante usar a luva você imagina, compressiva. aperta e... Isso, logo após a cirurgia. Não. O uso da luva compressiva vai ser importante, sim, num tratamento, numa fase de manutenção do tratamento do linfedema. Então, se ela apresentar um linfedema, aí existe o tratamento para essa complicação. Então, é possível que a gente reverta, mas é um processo o tratamento. Então, imagina, ela tem que vir ao consultório, a gente vai fazer uma drenagem linfática manual nesse membro superior, vamos fazer um enfaixamento compressivo, e ela vai fazer exercícios desde o consultório até em casa, depois até o seu retorno, com a faixa. Então, ela não vai poder tirar essa faixa, ela volta, ela retira a faixa minutos antes de voltar ao consultório, depois de 2 dias, para que a gente repita o mesmo procedimento. Então, a drenagem linfática manual, o enfaixamento compressivo, e aí ela faz os exercícios com o enfaixamento. Até que a gente consiga reduzir esse linfedema.
E aí, depois, atingido o momento adequado, né, a redução adequada desse linfedema, a gente usa a luva compressiva para que a gente faça a manutenção dessa questão. Quer dizer, voltou ao que era antes, a luva vem para manter essa condição. Aí elas perguntam, mas para o resto da vida eu vou ter que usar a luva? Não também. A gente vai reduzindo o uso da luva, mas sempre com acompanhamento, verificando as medidas, a citometria, se está com a retirada de 1 hora ou 2 da luva. A gente repete todas as medidas, verificar, não teve nenhum retorno do linfedema. Ótimo, manteve, tira mais 1 hora durante o dia. Isso vai gradativamente até que a gente abandone o uso da luva durante o dia. À noite permanece, porque a gente fica com o braço parado. E a gente não tem um estímulo muscular para ter essa drenagem. Então, aos pouquinhos, ao longo do tempo, a gente também pode ir tirando, mas é mais demorado. Mais ou menos prazo? Então, em média, apareceu o linfedema. Em média, porque não dá para dizer exatamente quanto é, em média uns 3 meses de tratamento. Mas assim, semanal, contínuo, para que a gente continue com essa evolução da diminuição do linfedema até manter numa condição ideal. Precisando sempre de um acompanhamento, né, doutora? Sim, por isso a importância da prevenção. Então, a fisioterapia veio nessa área da saúde justamente para trabalhar com a prevenção desta complicação pior e outras complicações, mas a gente consegue, através das orientações, evitar grande parte delas. Então, no pré-operatório, quando ela recebe essas orientações, a gente reforça a cada atendimento, conversando um pouquinho sobre como está o dia a dia. Qual é a principal orientação, né? Evitar carregar peso com este lado. Então, aí a gente volta também na questão do trabalho, né? Mas eu vou poder voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu carregava algumas peças pesadas de um lugar para outro e etc. É possível? É também. Ela pode voltar a fazer isso, só que se ela usar mais o outro braço que não está relacionado à cirurgia. Então, o lado do braço relacionado à cirurgia, ela vai auxiliar no carregamento de alguns pesos e o outro lado que vai ser o principal a ser utilizado. Isso atrapalha um pouquinho quando o lado dominante é o lado que é feita a cirurgia. Isso por quanto tempo, doutor? Se ela realizou o esvaziamento de todos os gânglios da axila, essa orientação é para o resto da sua vida. Se ela fez a pesquisa do linfonodo sentinela somente, e aí veio negativo no intraoperatório, quer dizer, não tem célula do tumor. Então, não precisa mexer nos outros linfonodos. Então, ela permanece com parte da drenagem naquele braço. Então, essa restrição quanto a peso é em média de 2 anos que a gente orienta. E aí, o retorno para carregar peso ou para fazer atividade física com peso, né, uma musculação que ela gosta de fazer ou alguma outra atividade física, aí é gradativo o retorno desse peso. Então, é sempre importante uma orientação e um acompanhamento para a gente evitar que ela tenha essa complicação, né, que é o linfedema. Caio, é fato hoje que a mulher está no mercado de trabalho, né? Que hoje ela também assumiu as contas da casa, que ela vai ficar responsável pela água, pela luz, pela escola das crianças e tudo mais. E também é fato que se ela for procurar, né, se realocar no mercado de trabalho e a empresa ficar sabendo que essa mulher passou por um tratamento de câncer de mama ou mesmo qualquer outro tipo de tratamento de câncer, né, é bem provável que ela não consiga essa vaga no mercado de trabalho, né? Qual é a informação que você tem para passar para nós com relação a esse aspecto? Olha, o que a doutora acabou de trazer é bem relevante, né? O que o mercado vai avaliar, por exemplo, é o quanto o impacto dessa doença realmente pode ter tirado, né, dessa mulher como profissional a capacidade dela de exercer tal profissão, né? Então, cada empresa é uma empresa, né? Então, você tem empresas que são mais rígidas nesse assunto, são mais rigorosas, que não vão ter uma abertura realmente tão grande para uma pessoa em recuperação, uma pessoa retornando ao mercado após uma doença dessa. Você tem empresas que são mais abertas, que não vão ter problema. Eu acho que vai depender muito da função dessa mulher no mercado, né? E de como ela teve a recuperação, o quanto a doença realmente impactou nela, né? E eu acho que conta muito também, né, doutora, a parte psicológica dessa pessoa no retorno. Eu ia até comentar isso, porque dependendo da profissão dela, ela mesma não vai querer retornar
ela vai mudar o perfil de atividade, ela vai querer fazer outras coisas que vão trazer mais, vamos dizer, mais felicidade para ela. Sim, porque a percepção de vida vai ser outra. Um bem-estar, uma satisfação, porque ela vai buscar isso, né? Perfeito. Porque, na verdade, eu costumo dizer que essa doença, ela vem não só por um motivo físico, né? Não é só porque ela deixou de se prevenir de alguma forma, mas o aspecto emocional é um dos principais causadores, vamos dizer, dessa doença. Pode ser um fator desencadeante. Sim, exatamente. Assim, e é o que elas observam, sim, passa a informação, há mais de doutora. 20 anos que eu atendo essas mulheres e todas elas, não tem uma que não tem uma questão emocional importante, que a deixou magoada, que a deixou triste, com ressentimento. E pode ser há pouco tempo antes ou há 5, 6 anos antes da descoberta do diagnóstico, né? Mas se ficou dentro dela isso, essa mágoa, essa angústia, o corpo vai reagir com algo para chamar a atenção dela. Na verdade, eu costumo dizer isso. É um sinal para que ela olhe para dentro e entenda que isso não é bom para ela, que ela precisa trocar essa energia e ficar bem. Então, se algo não a está satisfazendo, ela precisa trocar, mudar e partir para algo bom, né? Isso a gente vê com todas as pacientes. Não tem uma que não tem essa representação dessa situação. Eu acho que o principal é isso. O principal é a pessoa estar bem, né? Nosso trabalho ele é muito voltado nisso. Para que depois de um desgaste psicológico, um desgaste físico que é enfrentado com uma doença dessa, você não precise se submeter a algumas coisas, né? A mulher não precisa se submeter a algumas coisas por conta da dificuldade financeira. É aí que entra o meu trabalho, né? Então, você já passou por uma dificuldade, a mulher já teve ali o câncer, uma doença terrível, né? Que assusta, aí você tem a recuperação, que é lenta, e aí quando você vai voltar, você tem que se submeter a algumas coisas, quer dizer, passar por uma frustração, ou de repente um momento em que uma empresa te rejeita, porque você não pode mais fazer o que fazia. Né? Então, quer dizer, é desnecessário isso, né? Será que a mulher quer fazer aquilo? Será que precisa disso? Né? Então, se você tem um resguardo financeiro, essa mulher não precisa passar por essas situações. Né? Um resguardo, a gente sempre faz um cálculo em cima do padrão de vida da mulher, né? Para que ela consiga ter um resguardo de 3 anos. Quer dizer, são 3 anos de tranquilidade. Para ela repensar se é Exato, aquilo repensar mesmo a vida quer, dela, né? Para não precisar voltar, bater na porta da empresa e ser rejeitada, ou bater com a cara no mercado e ser rejeitada e se frustrar ainda mais. Porque tem um tempo para ela, né, Para ela. Porque é um momento que a pessoa vai se autoavaliar. Exato. Será que eu quero continuar com aquela vida que eu vinha levando, aquele corre-corre? Porque, infelizmente, a situação é real, né? Infelizmente, a gente só presta atenção na vida que nós vínhamos levando naquela rotina maluca quando descobre, infelizmente, uma doença dessas, né? E aí para pensar. E nada melhor do que ter um tempo, sem precisar ficar preocupada com a parte financeira, para avaliar, olha, eu quero mudar a minha vida. Não é nem essa profissão que eu quero mais para mim. Não é possível. Exatamente. Caiu uma hora a ficha e falou, olha, eu fazia aquilo por uma questão financeira, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer aquilo não me traz nenhum tipo de prazer. E essa mulher, nessa altura do campeonato, poder mudar a vida dela, poder ser feliz efetivamente, né? Eu acho que isso que é importante. Fazer o que ela gosta, abrir o próprio negócio, trabalhar em casa, né? São inúmeras possibilidades, né? Então, quando você tira o peso financeiro, você efetivamente vai naturalmente buscar fazer aquilo que te dá prazer, né? Aquilo que agrada a mulher. Se ela quer trabalhar de casa, se ela quer abrir o negócio dela, se ela quer fazer um trabalho manual, se ela quer criar, desenvolver algo, quer simplesmente cuidar dos filhos, quer viajar por alguns meses, né? Por que não fazer um cruzeiro para a Europa de 20 dias sem se preocupar com nada, curtir a família. Então, quando você tem essa estrutura, pelo menos da parte financeira, para não esquentar a sua cabeça, por alguns anos, isso dá a tranquilidade, ela vai caminhar para fazer aquilo que gosta, né? E vai estar bem consigo mesma, e quem sabe o corpo não vai dar um grito desse como acabou dando, talvez como a doutora falou, por alguma situação que não estava fazendo bem para essa pessoa. Sim.
E foi pensando nisso, né, Alexandra, que nessa questão do pós-operatório, como elas se encontram, né, que eu e a doutora Kátia Serra, idealizamos um grupo que se chama Encontro para a Vida, com o objetivo de trazer para elas, nesse momento de pós-operatório, de tratamento, informações que elas consideram importantes, que precisam e é interessante elas terem, tanto do lado psicológico, como do lado da alimentação, como do lado da atividade física, o que é bom, o que traz uma melhor qualidade de vida, o que traz um benefício para elas, algo que elas gostem de fazer e que traga satisfação, né? Então, elas escolhem os temas. O primeiro encontro foi agora, dia 25 de outubro, na sexta-feira. Foi muito gostoso, foi muito interessante. Tivemos, em média, 30 pessoas participando, com a palestra da psicóloga sobre sexualidade após o tratamento do câncer de mama. Foi muito interessante o modo como elas participam, colocam coisas que não tiveram oportunidade de falar desde o diagnóstico da doença. Tivemos a presença de algumas pacientes que operaram há 16 anos, que estava lá para dar o seu depoimento, a Marionice, a Daniele, que operou há 7 anos, a Luciana, que operou há mais ou menos 4 anos, e algumas pacientes que operaram agora, recentemente, que estão iniciando o seu tratamento. Então, a troca de experiência entre elas foi muito interessante, muito gostoso. Eu sou eternamente grata a gente ter conseguido, de fato, colocar em prática esse encontro. Porque eu venho idealizando isso já há mais de um ano. E finalmente agora a gente conseguiu colocar para funcionar, né? Para realmente ocorrer. É o Encontro para a Vida, né, doutora? Sim, sim. Foi agora semana passada, né? Isso, sexta-feira foi o primeiro deles, né? O primeiro encontro. E a gente tem a intenção de repetir agora um segundo, no início de janeiro. O tema a gente está ainda para fechar devido à escolha delas, na verdade, né? Ou vai para alimentação ou atividade física, são os 2 temas que elas mais pediram. E também vamos falar sobre espiritualidade, sobre... elas falaram bastante, inclusive, Alexandra, é interessante, Caio, que a colocação delas com relação aos maridos, né? Então elas gostariam realmente que houvesse uma ajuda, uma participação deles, né? Deles, porque muitos estão presentes durante todo o tratamento, mas alguns, eles têm dificuldade até de acompanhá-las, né? Então, esse apoio também é importante, né? Para a família, de modo geral. Inclusive, né, doutora, eu acredito que você deve ter infelizmente, informação com relação a esse assunto. Tem muitos homens que, quando descobrem que a mulher está com câncer, já está numa situação difícil, já levou um baque emocional, né? E, infelizmente, esses homens, nessa altura do campeonato, no momento que essa mulher mais precisa desse apoio, saem de casa e vão embora, né? Infelizmente, isso acontece, né? Acontece bastante. E elas acabam buscando apoio, gente, né? Bastante. Olha só que eu não tenho aqui a estatística, mas eu sei que a quantidade é mais de 70%. A cada 10 mulheres que são diagnosticadas, pelo menos 7 são abandonadas pelos maridos. Isso foi matéria da revista Exame, é bem recente. Exato. E a gente já está trabalhando, até quando a gente faz um planejamento, doutora, de proteção financeira, né? O seguro de doenças graves, quando a gente está elaborando ele para a mulher, a gente já tem direcionamento para colocar um capital segurado que possa suprir, caso venha a ocorrer, né, possa suprir as necessidades dela, e já imaginando uma possibilidade de não contar com uma outra renda. Então, quanto essa mulher precisa, no padrão de vida dela, tem filhos, não tem, mora de aluguel, não mora, caso ela realmente tenha uma doença que afaste ela do trabalho por anos, e caso ela dependa exclusivamente dela financeiramente. Ou seja, cada 10, 7 são abandonados. Tem que fazer um bom seguro de vida pro marido, porque a gente mata ele, né? Pro marido outra coisa, eu né? Acredito tem que pensar nisso, viu, Caio? Porque para esse tipo de marido, tem né, que uma ele a fazer bom conselho que eu vou dar para vocês, mulher. Manda fazer um seguro de vida bem gorducho, né? Bem repompo. E, porque, gente, pelo amor de Deus, eu acho que pela semana passada que a gente falou, 90% não é DNA, não é genético. Não. Inclusive, a doutora que está informando, olha,
é uma angústia, é algo que ficou mal resolvido, é uma perda. E aí a mulher já está, né, numa situação difícil, já está precisando fazer um tratamento. E aí o que acontece com os homens? Perde, né? o chão, né? Porque aí eles... Aí perde o chão, sim, né? Não só por uma questão financeira, mas principalmente emocional. Né? Fica aqui a nossa parte de dar uma chamada, né? Dar um puxão de orelha e falar para esses homens, pelo amor de Deus, né? Quando a gente vai lá e fala na saúde e na doença, né? Que efetivamente seja na doença, até porque a doutora está aqui para informar que é um período, é uma fase. Essa mulher vai superar isso, ela vai voltar a ser a mãe, a esposa, a dona do lar, né? Mas que nessa fase difícil da vida dela, ela não passe sozinha, que ela passe, né, com o companheiro dela, com a família dela, que eu acredito, né, doutora, que isso é o que vai ajudar para essa mulher ter uma recuperação melhor, inclusive a parte da fisioterapia também visualiza esse foco, não é? Sim, com certeza. Inclusive, os familiares que acompanham, que vão até o consultório junto com elas, aprendem muito, né? Porque nós entramos, durante os exercícios, durante a fisioterapia em si, a gente conversa bastante, né? Sobre vários assuntos, inclusive para ajudá-la a encontrar o que de fato fez com que ela deixasse com que a doença se desenvolvesse. E ela encontrasse esse ponto, porque assim, na verdade, o meu trabalho como fisioterapeuta não é só a fisioterapia em si. Eu trabalho com a paciente de uma maneira holística. Então, eu vejo o que eu posso ajudá-la dentro do tratamento, né? Tá. Não só a reabilitação física, mas sim ajudá-la a voltar, inclusive, para o seu mercado de trabalho, buscar aquilo que ela mais gosta, ajudar com que ela se encontre, na verdade, né? E esse trabalho global ajuda os familiares que a acompanham também. Ajuda com que eles participem da vida dela e ajudem para que ela tenha uma recuperação mais rápida, né? Sim. O movimento em si vai retornar, a gente vai estar fazendo toda a reabilitação física, mas quem vai dar esse suporte? Se ela está fazendo terapia, ótimo, ajuda muito, mas é uma vez por semana às vezes. Com a gente ela vai vir 2, 3 vezes na semana, então é um contato muito próximo. Então, acaba se abrindo, acaba conversando sobre vários aspectos, né? Então, esse é o conceito da CPA, fisioterapia. Consciência, postura e atitude. Então, através da conscientização delas, do que fez com que ela desenvolvesse a doença, traz uma postura de busca de saúde com uma atitude que é ir atrás, né, da reabilitação, dos tratamentos em si. Então, esse conceito envolve tudo, não só a reabilitação física em si, mas a reabilitação dela num pós-operatório de câncer de mama. Importantíssimo, né, gente? Muita informação. Caio, o que essa mulher precisa fazer para conseguir ter essa parte de ter esse planejamento caso ela venha a ter um câncer de mama e ter essa retaguarda? Como é que ela procede? Olha, nós fazemos um trabalho personalizado, né, Alexandra? Hoje a gente, e para mim é uma honra que tem um privilégio de ter 2 seguradas da Prudential aqui, né, que são nossas clientes. É uma honra poder saber que vocês confiam na empresa. A empresa é uma referência mundial, a empresa americana tem 144 anos de existência, né, empresa muito séria. Como fazer, né? Então primeiro que o atendimento é um atendimento personalizado de um Life Planner. Então, a Prudential, os produtos não são comercializados em corretoras de seguros tradicionais. Tá? É preciso ter um contato com um Life Planner que trabalhe como um franqueado da Prudential, que é o meu caso hoje. Né? E aí é feito um estudo financeiro completo da família. Né? Então, é feito um diagnóstico financeiro realmente. A gente faz um diagnóstico completo de como funciona essa família, né? As entradas, as saídas, então tudo, quanto ganha, quanto gasta, né? Qual é a situação, se é um emprego CLT, se é um empresário, se é um autônomo, a gente leva vários fatores em conta, né? São informações confidenciais, você vira realmente ali um consultor financeiro da família, né? Até porque a gente monta e sugere um planejamento financeiro que tem que se encaixar no padrão dessa família, é o que eu costumo dizer, né? Se fosse um seguro de carro, eu não posso fazer um seguro de Fusca para uma Ferrari. Seguro de Ferrari é seguro de Ferrari. De Fusca é de Fusca. Né? Então, cada um tem o seu seguro,
que vai trazer uma tranquilidade exatamente porque a gente fala de situações muito delicadas, né? Você vê que é afastamento de trabalho, é recuperação, é pós-operatório, é fisioterapia, é a parte psicológica dessa pessoa. Principal, né? A parte Exato. emocional. Então, a gente cuida para que o financeiro não traga dor de cabeça para essa mulher, para essa família, né? Hoje a gente tem casos de câncer de mama em homens também. Sim. É fato. Então, a gente faz isso. Eu me coloco à disposição para quem estiver assistindo, para quem tiver interesse em conhecer, mas é isso que a gente faz. Um diagnóstico, conhece a pessoa, conhece a família e traça um estudo. Com esse estudo a gente traça e mostra qual é o seguro ideal para essa pessoa, que vai suprir todas as necessidades caso algo grave aconteça. Esse algo grave abrange muitas situações, entre elas o câncer. Né? O câncer é apenas uma das doenças cobertas pelo nosso seguro, mas com certeza é a parte mais acionada do seguro da Prudential. É o câncer. Inclusive, Caio, tive uma informação, não vem aqui, não é diretamente ao tema, mas é interessante para a gente saber da importância e a credibilidade da Prudential com relação a alguns passageiros daquele voo da Chapecoense, né? Sim. Na verdade, a Prudential, ela tinha alguns... Claro que os segurados é muito confidencial, né? Não revelamos os segurados, é claro, mas alguns atletas da Chapecoense sim tinham o seguro da Prudential, né? E você veja que as famílias desses segurados, né, não têm hoje uma necessidade, por exemplo, de estar protestando na porta de uma seguradora pela dificuldade financeira que está passando. Né? Porque muitas vezes o seguro, a vantagem do seguro individual é que você, quando precisar, né, essa família vai ter um resguardo na altura que é necessário. Né? Então vai ter ali um valor de um capital segurado que vai suprir as necessidades. Quando você se atém a um seguro de empresa, você se atém a um seguro de um clube de futebol ou de uma companhia aérea, né? Você está podendo passar por uma situação dessa. Então, quer dizer, o avião caiu, o piloto era o dono da companhia aérea, quer dizer, morreu, a companhia quebrou. Vai processar quem? A companhia não estava pagando a seguradora, então quer dizer, a seguradora não se vê na obrigação de pagar os benefícios, porque ela não recebeu. E o seguro é aquele negócio, né? O seguro você paga antes de usar. É óbvio, né? Porque senão todo mundo faria, se precisar eu pago. Não, você tem que pagar um seguro, se precisar tá ali. Se não precisar, você pagou. E aí tem inúmeros outros benefícios, a Prudential tem, os seguros são resgatáveis, né? Mas aí é um outro detalhe. Mas o fato é que é uma situação agora delicada. As famílias estão passando dificuldades, porque os atletas que não tinham seguro individual, de fato não estão recebendo, devido a esse imbróglio que se formou. Companhia aérea, seguradora, então as famílias estão num momento de desespero, né? E alguns atletas eram clientes da Prudential, e a gente imagina que essas famílias estejam pelo menos mais tranquilas. Ótimo. Eu acredito que a percepção é exatamente essa, né? Porque às vezes você fala, olha, eu tenho um seguro, só que está vinculado à empresa, né? E a gente não sabe efetivamente se a empresa pela qual essa mulher trabalha, ou mesmo que seja outro tipo de câncer, que seja um homem, se está ok, se está redondo, se está quitado. Né? Então é interessante você poder contar com aquilo que você está vendo, né? Que você contratou. Então fica a dica aí. Doutora, uma das perguntas também, né, que os nossos telespectadores têm dúvidas e querem aproveitar a oportunidade para esclarecer, é com relação, enquanto se está realizando o tratamento complementar, a quimioterapia ou radioterapia, quais são as principais orientações na parte de fisioterapia para esse paciente, né? A parte de reabilitação. Olha, a gente ouve muito falar também, o paciente está fazendo quimioterapia, não é interessante ele ir em shopping, não é interessante ele ir em lugar social, porque ele está com a imunidade baixa, tem risco de pegar uma doença e complicar, né, a parte do tratamento e tudo mais. Vocês dão uma orientação nesse segmento? Sim, nós orientamos sim. Sempre, durante a quimioterapia, além desta orientação, Alexandra, que você disse, com relação a evitar locais de muitas pessoas, para que a gente realmente evite uma das complicações, que é uma infecção, e ela tenha que interromper o tratamento em virtude disso, né? Então, essa é uma das orientações. Com relação à reabilitação,
a gente pede para que ela continue, sim, de fato, com os exercícios. Então, ela vem até o consultório, às vezes mais esporadicamente, para evitar realmente ter que ficar entre e sai, né, de lugares. Mas ela vem para a gente continuar o acompanhamento. Mas o principal, durante a químio, é que ela tem que respeitar o próprio corpo, né? Então, se ela está no momento da pós-aplicação, com um pouco mais de cansaço, com vontade de ficar deitada um pouquinho mais, ela vai realizar os exercícios sim, mas de uma forma em que seja possível para ela. Então, o papel da fisioterapia é realmente, da fisioterapeuta, né? É realmente orientá-la, explicar, estar por perto, para que ela não deixe de fazer os exercícios e não interrompa a evolução do ganho de amplitude de movimento e ela se recupere o mais rápido possível. Com relação à radioterapia, é um pouquinho diferente. A radioterapia é uma aplicação localizada, né? Então não tem efeito sistêmico. Então o que a gente... Mas tem uma ação muito importante ali no local, que é uma ação secundária, né? Porque na verdade o objetivo dela é acabar com qualquer célula de tumor que esteja presente ainda na região, né? Tá. Mas ela acaba causando um ressecamento, não só da pele, né? Mas da área interna. E o que está mais próximo da região da aplicação é a nossa articulação de ombro, que é tudo que nós estamos buscando para melhorar, né? Reabilitar o movimento. Com o ressecamento da articulação, a gente diminui a quantidade de líquido sinovial, que é um líquidozinho na articulação que favorece e facilita o movimento. Com esse ressecamento, a gente diminui um pouco a movimentação. Então, tudo que ela vinha ganhando, né, com a recuperação, acaba às vezes perdendo durante a radioterapia se ela não segue as orientações que a gente pede. Então, seguindo as orientações, tudo ótimo, corre tudo bem, porque os exercícios também têm a função de ajudar a produzir líquido sinovial na articulação. Então, durante a radioterapia, ao invés de uma vez por dia, a série de exercícios orientadas, ela vai repetir 2 vezes. Então, voltando da radioterapia, ela já faz uma série de exercícios. No outro período, repete a série. Então, a gente consegue proteger o corpo com um excesso de produção de líquido sinovial para combater um pouco aquele ressecamento que a radioterapia pode causar. Hoje em dia, com os equipamentos, né, mais modernos, isso ocorre com menor intensidade, porque os raios da radioterapia não chegam com tanta força como os equipamentos antigos na articulação do ombro. Então, a gente tem menos efeitos com o avanço da tecnologia, mas ainda a gente precisa tomar esses cuidados. Mesmo porque essa paciente, Alexandra, ela precisa ir para a radioterapia já com uma amplitude de movimento boa, porque a posição em que ela fica na maca para receber a aplicação é com grande amplitude de abertura. Senão não consegue nem fazer a aplicação do tratamento. Então ela precisa já ir com a reabilitação já completa, então ela inicia já as sessões de rádio. Então, tendo essas orientações, ela não deixa de manter aquilo que ela já ganhou. Porque a grande preocupação é ela perder o que já adquiriu, né, durante o tratamento. Mas ela fazendo direitinho, seguindo as orientações, não vai ter problema. Ela consegue passar pelo tratamento sem nenhuma consequência. Mas realmente, de fato, ter o acompanhamento, que é o mais importante. Então, gente, detectou, precisa fazer. A gente imagina, né? Graças a Deus eu ainda não passei por essa situação, mas na família eu já tenho casos, amém, né? Que não é fácil, é o momento que você está debilitado e tal, mas precisa ir no profissional, precisa ir na médica, precisa ir na fisioterapia. Quanto antes você se recuperar, você vai ter sua vida de volta. É uma fase, é um momento difícil, né? Mas é muito importante a tua participação. Não tem como a doutora ir lá na tua casa, bater e falar, vem. Então, essa é a parte que cabe a você. Dar a volta por cima para ter até uma condição de depois você escolher, né, que caminho que você quer triar. Né? Se autoconhecer, ver o que realmente te dá prazer na vida e poder seguir esse novo caminho. É uma fase, né, doutora? Sim. É uma etapa para ser superada, para ser transpassada aí e ter sucesso depois. E saber poder vir aqui testemunhar, como foi o caso da Dorô semana passada. Né? De fato, reencontrar a vida, né? Exatamente. A gente pensando um pouquinho nessa situação. Ela renascer. Renascer. Caio, e a dificuldade, por exemplo, eu fui lá, fiz o seguro,
descobri que eu tô com o câncer de mama e tudo mais, e a burocracia para conseguir a liberação, como é que funciona? Então, o seguro de doenças graves, ele abrange hoje, a Prudential tem um produto novo, né, que é o produto chama Doenças Graves Modular. Ele é um produto revolucionário no mercado, por quê? Porque ele divide as doenças que são cobertas em módulos. Nós tínhamos um desafio na aprovação de um cliente, né, que a Prudential ela faz toda uma análise de risco, né? Então, como eu falei, o seguro você paga para ter, né? Agora, para você ter seguro, as pessoas me perguntam quando é a hora de ter seguro, né? Ao contrário do que se pensa, seguro não é para velho, seguro é para novo, né? Quanto mais novo e mais saudável, melhor você ter seguro, porque ele vai ser mais barato, né? Então, quanto mais jovem, mais também a gente precisa de seguro, por quê? Porque falta mais tempo até a independência financeira. Então, qual a responsabilidade de um pai de família, né, de um pilar financeiro de uma casa com filhos, por exemplo? É muito grande, mais do que quando ele tiver 60 anos. Porque aí os filhos já casaram, os filhos já se formaram, os filhos já deram netos, né? Então, quando se precisa de seguro? Quando a responsabilidade é grande. Mas muitas vezes a gente tinha o desafio lá, porque a Prudential tem um setor de underwriting muito sério, né? A gente está aqui com o André, inclusive, que participou já do trabalho de auditoria ali da empresa, sabe a seriedade. O compliance da Prudential é um compliance de padrão americano. O underwriting é muito sério. Então, a aprovação para se ter um seguro desse, você faz exames, tem uma análise prévia. Você passa por exames, você passa por um médico que faz uma entrevista, né, uma consulta com um prestador de serviço, para ver se você vai ser aprovado. E aí, às vezes, a pessoa tinha algum histórico que impossibilitava a aprovação dessa pessoa no seguro de doenças graves. Então, por conta de algum histórico, ela perdia a cobertura que era de 13 doenças. Então, a Prudential lançou um produto de 25 doenças graves, tá, dividido em módulos. Então, o que a gente vê hoje é mesmo a pessoa que já teve um problema de saúde, ela pode ser aprovada nos outros módulos, né? Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, que já teve um câncer ou que tem um nódulo que pode se tornar um câncer, ela perdia o seguro de doenças graves, né? Isso como acontece na grande maioria das seguradoras sérias. E hoje isso não ocorre? Não, hoje ela pode ter a rejeição de apenas um módulo. Então, se você tem um seguro para 25 doenças, ela tem um módulo de 3 doenças rejeitado, que é o caso do módulo de câncer, né? Ele abrange ali 3 especificidades. A especificidade de câncer cobre praticamente todos os tipos de câncer, com exceção do câncer de pele e alguns outros cânceres que não são tão graves, né? Mas o câncer de mama está enquadrado ali. Se a pessoa tem a rejeição de um módulo, ela ainda tem a cobertura dos outros 3. Muitas vezes ela vai estar coberta de 22 doenças graves, né? Então, existe um critério muito grande na aprovação, sim. Tem que estar disposto a fazer, né? Eu tenho que querer ter o seguro, tem que ter a responsabilidade e a consciência. Eu preciso, porque vai ter que fazer exame, vai ter que passar por um médico para ver a sua condição e se você pode ter. O seguro de doenças graves é o mais difícil de ser aprovado, né? Não são todas as pessoas que são aprovadas. Por quê? Porque ele é o mais pago. A Prudential paga muito o seguro de doenças graves, muito mais do que morte. Só no ano passado, no Brasil, nós pagamos 60 milhões de reais só na cobertura de doenças graves. Imagine quantas famílias, quantas pessoas numa situação debilitada naquele momento, uma situação de saúde debilitada, pelo menos financeiramente tiveram um aporte para ter uma vida digna, uma recuperação digna, sem ter que pedir dinheiro emprestado, sem ter que correr no banco para resgatar FGTS, sem ter que queimar reserva de emergência, vender carro, morar num lugar inferior, porque o que a gente guarda, o pé de meia, não é para você ter que queimar num momento de dificuldade de uma doença. Para isso existe um seguro de doenças graves. E é nisso que a gente trabalha. Olha, quanta informação, novamente, eu falando aqui, olha, você pode usar depois, né, esse dinheiro que você fez o pé de meia para fazer uma viagem, para curtir a vida, né, sair com o marido, com a esposa, poder sair com os filhos, porque utilizar, né, o dinheiro da vida toda para investir um tratamento contra uma doença, não é verdade, Caio? É isso. Doutora, e esse projeto maravilhoso que começou semana passada, né? Então, já falamos um pouquinho, né? Mas é uma satisfação enorme poder
conseguir, na verdade, colocar em prática esse encontro de mulheres que passaram, né, pelo diagnóstico do câncer de mama, a cirurgia, né, que é uma ansiedade grande quando elas recebem o diagnóstico de tratar, né, então é um processo bem demorado, né, teoricamente, mesmo que, empiricamente, né, porque mesmo que teoricamente isso seja rápido, é bem difícil para elas. A partir do momento que elas operam, elas não têm contato com outras pessoas, né, que estão passando pelo mesmo problema, ou que já passaram, e isso é o que traz para elas um grande conforto. E a gente conseguiu nessa idealização do Encontro para a Vida. E espero, assim, o retorno que a gente teve, na verdade, de todas elas, foi muito gostoso, foi muito satisfatório. E o quanto elas anseiam por isso, o quanto não temos isso. Na verdade, o que nós temos são muitos grupos falando sobre prevenção, né? O que fazer para evitar um câncer de mama? Então, incentivo a fazer o autoexame, a exames de mamografia, exames que detectam um problema. Mas o apoio a essas mulheres que já passaram pela cirurgia, né? E teve o diagnóstico, passou pela cirurgia, está em tratamento, elas não têm esse tipo de troca, né? Que é o que realmente... Fortalece. Exato, fortalece, deixa elas olhando outras que já passaram pelo mesmo tratamento e que estão bem, é um incentivo. Ajuda ela a se fortalecer para que ela chegue lá melhor, né? Inclusive, às vezes, melhor até do que antes de ter o diagnóstico, é aquilo que nós informamos. Às vezes é autoavaliação, né, doutora? Exatamente. Olha, essa não é a vida que eu quero mais para mim. Buscando o que realmente a deixa feliz, né? O que a deixa tranquila e bem com a vida, né? E tem uma previsão de janeiro ter mais um encontro. Em janeiro teremos o próximo, que será o segundo Encontro para a Vida. Tem algum tema ainda? Então, a nossa ideia inicialmente, pela escolha delas, na verdade, né? Alimentação e atividade física é uma das duas que a gente vai optar agora no início de janeiro. Mas a gente vai entrar em contato com todas, vamos conversar um pouquinho mais a respeito e o que tiver de maior escolha, a gente vai chamar ou uma nutricionista para ajudar numa palestra, como foi com a psicóloga agora nesse primeiro, ou nós, fisioterapeutas, tanto eu como a doutora Vanessa, a doutora Gabriela, que são as fisioterapeutas que trabalham comigo lá na CPA, uma de nós vamos falar um pouquinho a respeito da atividade física. Mas talvez seja nutricionista ou a gente nesse próximo encontro. Mas já está meio que quase definido aí. Olha, que ótimo, né, gente? Eu acho que vem de encontro, né? É uma situação que as mulheres precisam, né? Porque passou pela situação, a gente fala exatamente muito isso de Outubro Rosa, prevenção. Aí para a mulher que está passando, né? Para a mulher que vai ter que encarar essa doença de frente. Então, importante a gente estar levando o conhecimento do público. Olha, é uma fase, é um momento difícil, mas supera, né? E depois a vida às vezes até melhora. Né? Por quê? Porque você vai ter um apoio que antes, muitas dessas mulheres nunca passaram antes de uma avaliação com uma fisioterapeuta, uma psicóloga, e nesse momento elas vão ter, né, doutora? Sim, claro, para tirar todas as dúvidas e orientá-las, né, para uma nova fase. Uma questão que elas fazem bastante também é sobre a questão dos cosméticos, né? Então, a parte dermatológica. Perfeito, doutora. Que é bem interessante. Desculpa, Caio, você queria falar alguma coisa? Claro. Então, é bem interessante. O cosmético ele não vai querer. Então, por isso que... É com vocês. Elas questionam sobre os cremes que podem utilizar, o desodorante é uma questão que muitas... Se desodorante causa câncer de mama. Isso. Né? Se sutiã com aquele ferrinho causa câncer de mama. Isso. Né? Se ela não vai poder utilizar algum tipo de produto para a pele enquanto ela estiver fazendo tratamento. E agora a doutora vai poder esclarecer para elas. Então, na verdade, é um mito a questão do desodorante, né? E o desodorante, ele hoje, nós sabemos, os estudos dizem que realmente não tem interferência com relação a causar um câncer de mama. Falava-se sobre os sais de alumínio que contêm alguns desodorantes, né? Se eles realmente causavam, eram os prepulsores aí da formação de um tumor, né? Um câncer de mama. Mas hoje se sabe que não. O Instituto de Química da Unicamp, em conjunto com a área oncológica, fizeram alguns estudos e realmente comprovou-se isso.
Saiu até uma nota recente da Unicamp a respeito. Então, podem ficar tranquilas com relação ao desodorante, que isso realmente não vai ocasionar um novo tumor ou um tumor primário na mama. E nem o ferrinho do sutiã. Nem o ferrinho do sutiã e nem a mamografia vai fazer com que se espalhe o tumor ou que a radiação também provoque. Por quê? Na verdade, a mamografia é indicada no momento correto da vida da mulher, né? Ela não vai ser indicada com 20 anos da mulher, com os 25 anos da mulher, e sim numa fase em que realmente a mamografia vai ser bem visualizada, né? Então, a mama densa não se verifica na mamografia nenhum tipo de lesão, mas na mama substituída sim, liposubstituída, né? Então, é numa fase mais adiantada. Então, a quantidade de radiação não é o que, da mamografia não é o que vai ocasionar um tumor de mama. E durante o tratamento, a gente pede que elas usem um hidratante com pH neutro, questão da hidratação, para que não ocasione nenhum tipo de alergia, que é uma orientação que a gente faz não só com a hidratação, mas também com o uso de produtos químicos. Então, vai lavar uma louça, vai mexer com um produto químico mais forte, como uma cândida ou um detergente mais forte, utilizar uma luva. Na verdade, é algo que toda mulher deveria fazer, né, Alexandra? Para proteger a mão, para proteger nossas unhas, mas a gente não tem esse hábito. Então, a gente orienta para que elas realmente usem e façam uso disso no pós-operatório para evitar alergia, porque a alergia favorece uma coceira, né? Provoca uma coceira, e a unha tem micro-organismos e pode provocar uma infecção no local. Então, na verdade, o intuito é evitar uma infecção, né? Então, o uso do pH neutro no creme, no hidratante, é também para evitar uma alergia. O uso de luvas é para evitar uma alergia. Uma outra orientação importante que a gente dá da área cosmetológica, né, é evitar tirar cutículas. Por quê? A gente tira a proteção da nossa unha. E é uma porta de entrada para bactérias também. Só empurra. Hidrata, empurra. No máximo, uma parte mais grossinha na lateral que incomode, mas evitar o cutucar, né? Proteger aquele lado da cirurgia. Que ótimo, né, gente? Quanta informação, quanta novidade, né? Que muitas vezes as pessoas desconhecem em termos de seguro, em termos de saúde, em termos até de mudança de vida. Olha, quando é que você imagina, olha, eu tive um câncer e depois do câncer, depois do tratamento, hoje eu tenho uma vida muito melhor, né? Porque minha percepção de vida mudou. Não foi o câncer, mas a percepção dessa mulher, né, após um câncer, inclusive na parte também de trabalho, né, Caio? O que você quer deixar para nós aqui de dica para essas mulheres? Porque a gente observa o seguinte: reabilitação, tratamento correto, a mulher vai conseguir voltar a ser a dona da casa, a fazer a atividade dela e tudo mais. Porém, precisa ver se ela vai querer, né? Você precisa ver se isso está dentro da vontade dela, né? E eu acho que combinou muito legal, porque não se discute que ela vai ter capacidade de se reabilitar, mas precisa ver se isso é o que ela quer para a vida dela, né? Acho que o principal é isso, né? Você ter essa felicidade de poder fazer o que você quer, a mulher poder fazer o que ela gosta, né? Ter a recuperação. A gente falou aqui um número que é realmente muito impactante, né? Cada 10 mulheres com câncer de mama, 7 são abandonadas pelos homens. Ainda bem que nós aqui do estúdio, tem mais homens aqui, estamos nos 30%. Senão, exatamente. Estamos todos na minoria, não é? Mas eu penso assim, Alexandre, eu acho que, e até falando da importância do seguro, né, e de tudo que vocês estão falando, de voltar a trabalhar, de fazer o que gosta, enfim, e de viver melhor depois do câncer, eu acho que o que vale é isso. E mesmo no caso dessas mulheres que acabam sendo abandonadas, né, é porque realmente não estavam com uma pessoa que merecia estar com ela. Quem sabe não foram eles, né, que foram causadores desse... Alexandra, com certeza. Esse é o ponto a se frisar, né? E agradeço o convite já, né, Alexandra? Muito obrigado. Prazer ter vocês aqui. Uma honra estar aqui com pessoas que entendem tanto do que falam, né? Doutora Kátia, um prazer. E dizer que a Prudential está aí, né? Há 21 anos no Brasil, fazendo um trabalho de excelência, um trabalho com padrão de primeiro mundo, um padrão americano. Temos o seguro de doenças, que é o grande destaque, mas o Prudential faz um trabalho de planejamento financeiro completo, então seguro de acidentes, um seguro de renda em caso de internações, né?
seguro de perda de autonomia pessoal, e tem um seguro, a Prudential tem um seguro que ele é resgatável, a pólice é vitalícia, então é um seguro que o mundo inteiro faz dessa forma, e a Prudential traz para o Brasil. O desafio é grande, o brasileiro ainda não tem a consciência do seguro de vida, mas a gente está trabalhando bastante para mudar isso, estamos conseguindo. E para quem tem aquela imagem de que deve ser muito caro, não. A partir de R$220 por mês é possível ter uma proteção da Prudential, um seguro nível de primeiro mundo, né, já com algumas proteções interessantes, e você já começa. É o que eu costumo sempre dizer, é melhor algum seguro do que nenhum seguro. É claro que a gente faz um trabalho personalizado e mostra para a pessoa, olha, o seu seguro é esse. Mas é melhor você ter alguma coisa do que você não ter. Até porque você tem que fazer antes. Depois que acontecer, muitas vezes já não é mais possível. Então, se você principalmente tem o seguro do seu carro, reflita sobre isso. Né? O seu carro vale mais do que a sua própria vida? Se a sua resposta for não, e obviamente que é não, então você precisa ter seguro. É muito mais importante você ter seguro do que o seu carro ter seguro. Para isso, nada melhor do que o carro. Doutora, alguma dica? A doutora atende Campinas e em Jundiaí também, né? Isso, Alexandra. O consultório da CPA Fisioterapia em Campinas, no edifício Hemisfere, bem próximo a uma avenida bem conhecida, que é a Norte Sul. E aqui em Jundiaí, próximo ao Hospital Santa Elisa, no Golden Office. A CPA Fisioterapia também atende. Muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui essa noite. São pessoas realmente personalité para vocês. E agora, continue com a programação da TV Japi e até semana que vem.